Você acha que conhece Esparta? Prepare-se para descobrir que não conhece nada. Curta o vídeo agora e se inscreva. Essa história vai te obcecar completamente. Esparta não era uma cidade, era uma máquina viva de segredos e morte. Enquanto Atenas erguia templos, Esparta construía algo muito mais perigoso: guerreiros sem medo. Aos 7 anos, cada criança era arrancada da família e jogada num sistema brutal. Dormir no gelo e lutar com sangue eram considerados privilégios, não punições aqui. Existe um segredo do Ágoge que historiadores ainda debatem em voz extremamente baixa hoje. A Cripteia enviava jovens sozinhos para matar na escuridão, e era apenas o começo. Alguns acreditam que a Cripteia era a porta de entrada para uma irmandade secreta espartana. Mas antes das teorias, conheça o homem que tornou Esparta imortal para sempre. Leônidas não herdou o trono, sobreviveu a conspirações e profecias sombrias para chegar lá. 2 irmãos morreram antes dele, e o oráculo disse que o rei precisava morrer. Os 300 não foram escolhidos por acaso. Cada um já havia sobrevivido à morte. Uma teoria obscura afirma que os 300 eram todos membros da mesma irmandade secreta. Eles não foram às Termópilas para vencer. Foram para cumprir uma profecia sagrada. As Termópilas eram tão estreitas que 300 homens podiam bloquear um exército de milhões. Por 3 dias, 300 homens sustentaram o avanço de um exército que cobria o horizonte. No segundo dia, algo aconteceu que os persas descreveram como sobrenatural, jamais explicado completamente. Soldados persas relataram que os espartanos sorriam durante o combate como se fossem imortais. Foi a traição, não a força persa, que destruiu os 300 naquele desfiladeiro. Leônidas soube da traição horas antes do cerco final e escolheu ficar mesmo assim. Alguns historiadores acreditam que Leônidas recebeu mensagem secreta de Atenas com um plano maior. A batalha final foi a mais brutal da antiguidade. Os detalhes persas são impossíveis de acreditar. Xerxes decapitou o corpo de Leônidas, gesto reservado pelos persas apenas para inimigos sobrenaturais. Agora chegamos ao que nenhum professor ensina: as teorias que ainda assombram a história. Esparta não era governada pelo rei. Era controlada por 5 homens sem nome registrado. Os éforos podiam prender e executar qualquer espartano, inclusive o próprio rei, sem julgamento. Registros fragmentados sugerem que os éforos tinham arquivos secretos sobre cada cidadão desde o nascimento. Antes de cada batalha, os espartanos praticavam um ritual secreto nunca completamente documentado por ninguém. Fontes persas descrevem espartanos cantando em uníssono antes das batalhas, e o som paralisava inimigos. Esparta pode ter possuído um conhecimento militar deliberadamente destruído após sua queda para sempre. Um historiador romano descreveu uma formação única, vista em manuscrito espartano, destruído logo em seguida. Os romanos que conquistaram Esparta encontraram a cidade quase vazia, como se todos tivessem saído juntos. Onde foram os espartanos reais? Nenhuma fonte documenta exílios. Eles simplesmente sumiram dos registros históricos. O ritual que transformava crianças em guerreiros foi considerado ilegal pelo mundo civilizado da época. O Agoge durava 12 anos e cada fase era proibida de ser descrita para qualquer pessoa. Aos 14 anos, os jovens passavam 40 dias sozinhos nas montanhas sem comida nem armas. Os que voltavam das montanhas eram diferentes. Os pais não reconheciam mais os filhos nos olhos. A fase final do Ágoge envolvia um confronto que historiadores debatem se era real ou simbólico. Uma teoria obscura conecta os espartanos a uma linhagem de guerreiros que sobreviveu por milênios. Monastérios medievais guardam registros de uma ordem de guerreiros que seguia exatamente as leis espartanas. Esses guerreiros medievais viviam em grupos de exatamente 300 e chamavam seu líder de Leão. Coincidência? Ou a herança de Leônidas sobreviveu 1000 anos além do que a história registra? Existe um detalhe da vida de Leônidas que filmes e documentários sempre ignoram completamente. Os éforos bloquearam Leônidas do trono por 1 década, e as razões nunca fizeram sentido. Uma teoria sugere que Leônidas descobriu algo nos arquivos secretos dos éforos e foi silenciado. O que quer que tenha descoberto, Leônidas mudou completamente de comportamento após essa data misteriosa. Existe uma teoria fascinante de que as Termópilas foram uma encenação calculada desde o início. Enquanto os 300 seguravam Xerxes, a frota grega executou a manobra naval mais decisiva da história. Leônidas sabia que ia morrer. Mas será que sabia exatamente o que sua morte desencadearia? A morte de Leônidas gerou na Grécia uma resposta que nenhuma vitória militar jamais geraria:
Plutarco citou um documento com o plano completo de Leônidas, escrito por ele, nunca mais encontrado. As práticas espartanas, consideradas bárbaras, escondiam segredos muito mais profundos do que parecem à primeira vista. Espartanos dormiam em barracas coletivas até os 30 anos mesmo casados. Isso era tecnologia social pura. Não criavam soldados, criavam organismos coletivos onde cada homem era uma célula de um corpo único. As mulheres espartanas eram ignoradas pelos filmes e talvez fossem mais perigosas que os próprios homens. Mulheres espartanas podiam rejeitar casamentos, possuir terras e participar de conselhos militares secretos, segundo fontes gregas. Inscrições do século XX sugerem que mulheres formavam um conselho paralelo que influenciava diretamente as decisões dos éforos. Se isso for verdade, Esparta tinha 10 governantes e 5 foram completamente apagados da história oficial. O que realmente causou o colapso de Esparta? A resposta oficial nunca fez sentido para ninguém. 8.000 guerreiros no auge. 100 anos depois, menos de 1.000. Sem guerras que justifiquem essa queda. A teoria convencional fala em baixa natalidade, mas existe outra teoria muito mais sombria sobre os éforos. Arqueólogos propõem que os éforos controlavam ativamente quem se reproduzia e quem não se reproduzia em Esparta. Se essa teoria estiver correta, os éforos não apenas governavam Esparta, eles decidiram quando ela terminaria. A teoria mais perturbadora de todas conecta os espartanos a um legado que talvez ainda exista hoje. Sociedades em 4 países europeus mantêm rituais derivados do agoge e recusam qualquer investigação acadêmica. Os símbolos dessas sociedades, documentados por jornalistas investigativos, são derivações diretas do lambda espartano original. O que essas sociedades preservam e por que mantêm segredo absoluto ainda não tem resposta oficial nenhuma. A maior lição dos espartanos não é sobre guerra, é sobre transformar seres humanos em algo maior. Espartanos não construíram monumentos porque acreditavam que a memória devia ser carregada no corpo, não em pedras. Talvez por isso ainda falamos deles. Uma civilização sem estátuas que se tornou absolutamente imortal. Leônidas morreu com 300 homens num desfiladeiro. 2.500 anos depois, o mundo sabe seu nome. Isso não é apenas história. É a prova de que uma escolha no momento certo ecoa para sempre. Se esse vídeo mudou sua forma de ver a história, deixa o like agora mesmo. Se inscreva no canal. As histórias que o mundo esconde são exatamente as que vamos contar. Pés descalços, sobre pedra gelada ao amanhecer, assim começava cada dia de quem Esparta escolhia. O fogo da forja espartana não criava ornamentos, criava os instrumentos mais letais do mundo antigo. Sozinho na escuridão, sem ordem nem mapa, o guerreiro espartano era sua própria bússola e destino. Apenas armaduras enfileiradas na pedra marcavam quem os espartanos consideravam verdadeiramente digno de ser lembrado. Em câmera lenta, o combate espartano revela o que textos nunca capturaram: a geometria perfeita da guerra. No auge de Esparta, a cidade inteira funcionava como um organismo único, com propósito compartilhado em cada passo. Na véspera das Termópilas, 12 homens traçavam planos com a calma absoluta de quem já aceitou o fim. A cavalaria espartana era a sincronização perfeita entre humano e animal, movendo-se como um único ser imparável. A casa espartana não tinha nada supérfluo, e o único objeto pessoal revelava tudo sobre quem viveu ali. A escítala espartana foi o primeiro sistema de criptografia militar da história. Elegante, brutal e simples. O ritual de resistência espartana não testava a força física, testava a capacidade de desaparecer enquanto ainda presente. O ateniense que chegava a Esparta encontrava uma civilização que parecia incompleta e era mais completa que qualquer outra. Em Plateia, o mundo viu pela última vez a formação espartana perfeita, destruindo tudo à sua frente. Cada amassado no bronze não era dano. Era uma batalha inteira gravada para sempre no metal. 7 escravizados para cada guerreiro livre. E essa tensão permanente moldou absolutamente tudo que os espartanos foram. O rosto de 70 anos de um espartano era um mapa completo de tudo que o sistema faz. Leuctra foi a única derrota espartana em campo aberto. E os guerreiros não pareciam derrotados, apenas confusos. 2 palavras gravadas em Delfos continham mais peso que qualquer epopeia grega escrita antes ou depois. O agoge não ensinava a suportar a dor. Ensinava a não registrá-la como informação relevante alguma. O guerreiro persa sobrevivente voltou para casa, mas parte dele ficou para sempre naquele desfiladeiro gelado. Do grão de areia ao horizonte inteiro, Esparta era pequena demais para existir e grande demais para desaparecer.
Uma folha de louro crescendo sozinha na rocha do desfiladeiro, viva como Esparta sempre foi e sempre será.